Brincando, né? Irmãos, Salmo primeiro. Quero voltar aqui nesse Salmo aqui, vamos ver o que Deus tem para nós aqui. Salmo primeiro, Salmo 1, primeiro livro. Diz assim, ó, na minha versão, a NVI, diz assim, ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, como a gente sabe, o salmista escreve isso aqui, primeiro livro, a introdução. Se a gente fosse pegar aqui, dava para, com esse salmo, resumir tudo aquilo que vai estar escrito nos outros 149 salmos. Isso aqui é bem introdutório mesmo para aquilo que vai dar origem a todos os livros, né? Porque como a gente já aprendeu, né? Salmo não tem capítulo, né? Salmo não tem capítulo. Por isso a gente fala Salmo 1, Salmo 2, né? Não tem capítulo. Isso aqui é um poema. Pode ser até uma música. A gente não sabe como é que se canta, né? A gente tem a letra, mas não tem a música, o som. Mas isso aqui era utilizado justamente o quê? Momentos de adoração, momentos de encontro da comunidade, sempre os salmos são citados. A gente às vezes perde esse hábito, mas o bom é a gente ter esse hábito de estar sempre trazendo salmos no meio nos nossos encontros, né? No nosso momento que nós viemos aqui compartilhar a palavra do Senhor. Hoje a gente já ouviu um salmo, né? 89, e para 89 mais um, 90, né? Então vamos juntar aqui, né? Mais um, salmo primeiro. E aí a gente observa o que o salmista ele vai introduzir daquilo que realmente vai ser a perspectiva de todo o restante dos salmos. Então a primeira coisa que ele vai chamar justamente o quê? Do bem-aventurado. Ele está fazendo uma contraposição. Ele está falando sobre o bem-aventurado e está falando sobre ao contrário. Que o contrário seria os ímpios. Então ele vai fazer primeiro o que? Ele vai fazer uma comparação, ele comparando daqueles que se aproximam de Deus, daqueles que não se aproximam. Então ele vai dizer que quem se aproxima dá fruto. Quem não se aproxima é palha. Quem se aproxima, celeiro. Quem não se aproxima, queimado no fogo. Dá para entender? A Deus está em cima, né? Então, dá para entender? Quem se aproxima, a gente pode fazer um paralelo com aquilo que está registrado justamente quando João Batista ele está pregando. O João Batista, quando ele está pregando, ele vai dizer o que para nós? Ele vai falar assim, ó, está vindo um que é mais poderoso do que eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é assim? Na sua mão está a pá. Ele vai juntar o trigo no celeiro. Bem-aventurados. E a palha ele vai jogar no fogo. Ímpios. E é interessante que assim, mano, eu costumo falar para os irmãos que é assim, a gente às vezes as pessoas elas vão pregar e às vezes há uma pregação enfatizando o inferno. É muito mais colocando medo da pessoa para que a pessoa fuja do inferno e corra para Deus do que apresentando realmente um Cristo que salva. Do que realmente apresentando um pai que está ansioso para receber os seus filhos. Então, muitas das vezes, se oferece o evangelho muito mais com terror, para falar, fuja do inferno, corra para Deus, do que realmente apresente-te Deus. Que ele não quer somente ser um Deus, ele quer ser um pai para você, por meio de seu filho, Jesus, que se entregou para te dar a oportunidade de se tornar filho. Então a gente muitas vezes troca o evangelho e coloca muito mais o evangelho de terror,
Não negando o que está escrito, não tem como negar. Não tem como a gente fugir disso. Mas foi isso que ele mandou a gente pregar? Não. Ele só disse que tem, mas ele não falou para a gente pregar isso. Um dos motivos é justamente o quê? Quando a gente fala aqui, a diferença, o que é ímpio? Quando fala assim, o que é uma pessoa ímpia? Pessoa ímpia é contrária da pessoa pia. Pia não é de piar, é de piedade. O ímpio é o contrário de uma pessoa piedosa. A pessoa piedosa, ela reconhece as suas necessidades, ela reconhece as suas fraquezas, ela reconhece as suas limitações, mas a diferença é que ela não fica mergulhada nisso. Porque uma coisa é você saber das suas limitações, ficar mergulhado nisso e não ter mudança. A diferença é quando você enxerga as suas limitações e vai procurar quem para você ser suprido nessas limitações e ser transformado a ponto que essas limitações elas possam ser transformadas em sua vida. E você começar a deixar de ser limitado e começar a avançar. A diferença é essa. O piedoso é aquela pessoa que se aproxima de Deus, conhecendo quem realmente ele é. A visão que eu posso te indicar, é a visão do Isaías, o profeta Isaías. Porque o profeta Isaías, quando é que ele se mostra piedoso? Primeiro, ele é uma pessoa em que ele chega e vai dizer que ai de todo mundo. Se você pegar o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 do livro do profeta Isaías, ele vai falar o quê? Vai falar sobre ai de você, ai de Beltrano, ai de fulano, não é assim? Ele vai chegar e vai chutar. Tá nem aí. Até o dia, no capítulo 6, em que ele fala assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono. E o séquito enchia todo o templo. E eu via anjos, serafins, ao seu redor, que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E diziam um para o outro assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E eles iam dizendo isso. Não é isso? Naquele momento em que ele tem essa visão, o que ele vai falar o quê? Primeira coisa que ele fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram quem? O Rei, o Senhor dos Exércitos. Naquele momento ele reconheceu quem ele era, reconheceu de onde ele era, mas ele não ficou só nisso. No momento que ele reconhece, a primeira coisa que Deus faz, envia um anjo com uma alicate, uma tenaz, vai no altar, pega uma brasa do altar, chega e toca os seus lábios e fala assim, você foi purificado. A diferença do ímpio vai ser essa. O ímpio, mesmo nessa situação, talvez ele vai querer fugir, vai querer ir para outro lado, porque é justamente o que acontece. Quando a gente, às vezes, acontece alguma coisa errada, a primeira coisa que a gente faz, pecou, deu uma coisa errada, vou me esconder, vou fugir, não vou querer mais. Por quê? Porque a gente, às vezes, não quer ser confrontado. É o que aconteceu no Éden. No Éden, no momento da queda do homem, eles não sabiam como lidar com aquilo. Não sabia como lidar. A primeira coisa que fizeram o quê? Vou me esconder. Vou tentar cobrir. Aquilo que não era vergonha passou a ser vergonha. Aquilo que não era errado começou a ser errado aos meus olhos. Aí, tanto que a Bíblia fala assim, que cadê, onde é que você está? Ah, eu escondi porque eu estou nu. Quem disse que você está nu? Porque aos olhos de Deus, tinha algum problema ele estar daquele jeito? Não tinha. Mas aos olhos dele, começaram a passar a ser errado. Então o salmista ele vai trazer para nós, justamente quando ele começa desse bem-aventurado, ele está falando que esse bem-aventurado é uma pessoa piedosa. Esse bem-aventurado, ele é bem-aventurado não porque ele é bom, mas ele consegue enxergar a bondade de Deus na vida dele. A gente às vezes tem um discurso que parece um discurso contrário àquilo que as pessoas enxergam como verdade. Porque todo mundo, a gente vive num mundo em que as pessoas relativizam tudo
E quando você vai trazer um conceito de verdade absoluta chamado Cristo, eles vão querer colocar uma dúvida para você. Mas cada um tem a sua verdade. Pode ser que cada um tenha a verdade no seu momento, dentro do seu conceito. Mas uma verdade absoluta chama-se Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O problema maior é que muitas das vezes nós nos aproximamos de Cristo muito mais já com dogmas que nós recebemos do que realmente por quem Cristo é. E por esse motivo, às vezes, o que acontece com a gente não consegue enxergar a verdade que Ele nos traz. A gente só quer enxergar aquela verdade que me traz satisfação. Às vezes a pessoa pode chegar para nós e falar assim: ah, mas eu tenho que ver que eu fiz isso porque não tinha como não fazer. Fala assim: tinha. Mas você não quis porque você não queria passar por aquela aflição. Tinha. Mas você não tinha. Então, olhando para a sociedade desse jeito, o que a sociedade pensa? Normalmente tem alguns pensamentos que vão falar o quê? Alguns pensadores vão dizer o seguinte: que o homem é bom, certo? E no meio dele que faz com que ele se torne ruim. Não é assim? E tem outros que não, que vão dizer que não, que o homem ele é mau, né? Ele é ruim, e o meio só vai potencializar aquilo que já está, só vai reforçar o que está dentro dele. O que a Bíblia diz para nós é que nós somos criados bons. Perfeito. Deus não fez a gente com mal. Mas a partir do momento que eu utilizei da liberdade que eu tinha de estar diante de Deus e querer receber alguma coisa sem a presença dele, a partir daquele momento, o mal começou a habitar em mim. Então, a partir desse momento, eu não posso criar como desculpas aquilo que está ao meu redor para justificar o erro que eu cometi. Porque o erro está em mim. O problema é só que o meio que eu estou convivendo potencializa aquilo de forma que eu venha me transformar naquilo que muitas vezes até odiava. Muitas vezes aquilo até que eu falava mal. Aí a gente começa a justificar, falar: ah, mas eu só fiz isso. Sabe como é que é, né, irmão? Ô, irmão, não tinha como fugir. A carne é fraca. A carne vai piorar o negócio, irmão. Vai jogar mais no buraco. Porque a satisfação, o prazer, ele traz um momento, mas depois vem o quê? Vem a cobrança. Vem a solidão. Vai vir o quê? A dor. Aí começa a vir as coisas ruins e começa a destruição. Porque eu começo a querer fugir da presença dele. É por isso que fala que o ímpio não permanece na congregação do justo. Por quê? Porque aquilo que antigamente ele tinha prazer começa a afrontá-lo. A retidão que a pessoa tinha prazer começa a ser uma afronta e começa a encontrar a santidade que tinha sido transmitida de Deus para ele, porque a gente não consegue, a maioria dos cristãos que congregam não consegue entender o conceito de santidade. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender o conceito de santidade que a Bíblia traz para nós. Porque o conceito de santidade, ela é um conceito de separação. Então, quando você é separado por Deus, por meio de Cristo Jesus, porque o próprio Paulo vai falar assim, que aquele que os chamou, ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Porque ele chamou, é ele que santifica. É Deus que nos santifica. Então Deus, ele, por meio de Cristo Jesus, ele te separa. A partir do momento que ele trouxe você para perto dele, a glória dele vai estar, a santidade dele vai estar sendo transmitida para você. Essa santidade que é transmitida para você, ela vai te impulsionar a viver uma vida diferente daquela que nós vivíamos. Melhor. Porque nós vamos começar a enxergar os outros como Deus enxerga. E vamos começar a ter que tratar os outros como Deus trata. E muitas vezes nós vamos tratar de forma que às vezes a gente fala assim: mas fulano só me faz mal, por que eu vou fazer bem? Porque você tem que imitar o teu pai que te santifica e ele derrama sobre você a santidade dele. Certo? Vamos pensar bem. A Bíblia diz que Deus, ele é fiel. Não é isso? Deus, ele é fiel. E ele permanece fiel. Não é isso? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então Deus é um Deus
fiel, certo? Para que eu possa ser bem-aventurado, eu tenho que ser o quê? Fiel. Porque eu tenho que imitar, porque se a santidade dele me envolve, essa santidade me impulsiona a andar em santidade, essa mesma santidade ela vai me impulsionar a ter fidelidade. E fidelidade é aquilo que é demonstrado em Cristo Jesus. Como que é demonstrado em Cristo Jesus? Semana passada eu falei sobre isso. Quando? Porque ele estando com os discípulos, semana retrasada, ele estando com os discípulos, mesmo sabendo que havia traidores, ele continua amando até o fim. Mesmo sabendo que ele ia ser abandonado, a Bíblia diz que ele amou-os até o fim. Ele não mudou, ele não deixou ser alterado a sua essência, quem ele realmente era, porque ele é fiel. Se ele fosse leal, o que ia acontecer? Ainda bem que Deus não é leal. Deus, ele é fiel. Então Deus não nos chama para sermos leais, porque o leal se corrompe, o fiel não. O leal, ele vai se corromper. Lembra que eu falei? Como é que é o leal? O leal é uma fita métrica elástica, não é isso? O leal é uma fita métrica elástica. O fiel é uma fita métrica dura. Por quê? Porque quando você passar em roda da cintura, se está 96 é 96, ele não vai mudar. Agora, se ele fosse de elástico, você puxava, olha que cinturinha fina, tá dando 50, porque esticou até o... Né, tá dando 50 assim, né? Por quê? Porque o leal, ele vai se amoldar na tua vontade. Né? Você imagina que uma pessoa chega para você e fala assim, sobrinho, tô indo ali fazer um negócio ali, mas ó, não fala para sua tia não, tá? Tá bom? Esse sobrinho é o quê? Leal. Né? Porque ele se corrompeu. Porque se ele fosse fiel, falava, vou falar. Ô tia, tio é safado. Tio tá te traindo. Entendeu como é que é? É por isso que o Espírito Santo ele é fiel. Por que o Espírito Santo é fiel? Porque quando a gente faz alguma coisa errada, ele é o primeiro a chegar assim e já vai contar para os outros. Aí daqui a pouco ele fala assim, irmão, tive um sonho que você assim, um dia desse, né? Tive um sonho assim, meio esquisito, assim, e tal, não sei o quê. O irmão já fica assim, já. Começa, né? Como o pessoal diz, né? Parecendo uma tampa de chaleira. Começa a transpirar, começa a tremer. E quando chega aqui, de repente, né, na igreja, né? De repente levanta alguém falando em mistério, né? Falando em línguas. O irmão já pum, segura aqui assim, dá vontade de ir no banheiro, assim, né? Eu lembro quando congregavam na igreja, tinha um grupo de jovens assim, quando aquele grupo de jovens e tal, naquele negócio, quando levantava alguém para profecia, daqui a pouco você olhava assim, estava faltando um monte de jovem, o que acontecia aqui? Né? Daqui a pouco, quando baixava um pouquinho, voltava tudo de novo, né? Por quê? Porque, irmão, você já fala assim, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é fiel, irmão. Porque ele não quer que a gente se perca. Então, o bem-aventurado que está dizendo aqui, é um bem-aventurado em que ele não vai se corromper. Não vai. Ele vai continuar sendo fiel, independente das circunstâncias. E esse fiel, ele sabe onde ele está colocando o pé dele. Esse fiel, né, é aquele camarada que vai dizer o seguinte, que ele não vai, não segue conselho, não imita a conduta e não assenta. O que ele está dizendo aqui? Não é porque você não vai sentar, de repente, em algum lugar que você está lá, você não vai, não. É que você não vai se corromper. Você não vai se corromper. Porque ainda mais em situações que a gente não tem como escolher onde você está, às vezes Deus vai te colocar num lugar que vai chegar naquele lugar, você vai ter que falar assim, não quero fazer parte disso. Você que vai ter que abrir a boca e falar, não quero fazer parte disso. Aqui está falando assim, ó, tu não vai fazer isso, porque eu sei quem eu sou. Certo? E diz por quê? Como é que ele vai tomar essa atitude? Ele vai tomar essa atitude por quê? Porque aqui está dizendo o quê? A satisfação dele está onde? Na lei do Senhor. Eu vou ser sincero para os irmãos, quando eu me converti, eu achava que lei do Senhor era o seguinte, eu tenho que seguir os mandamentos certinho, né, assim, tenho que seguir tudo certinho que o pessoal fala ali, que senão estou perdido, né? Eu vou ser sincero para os irmãos que eu achava isso.
Só que com o passar do tempo, você fala, peraí, mas Jesus ele falou assim que um dia o pessoal perguntou para ele algumas coisas, ele falou assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Isso demanda toda a lei e os profetas. Mas então, peraí, já não é tanto mandamento assim, certo? Mas esses dois são muito difíceis. Parece que não. Mas naturalmente falando, para o homem natural é muito difícil. Quando eu falo de homem natural, eu falo que aquilo que a Bíblia diz, aquilo que o Paulo ele fala de homem natural. O que o Paulo fala de homem natural? É um homem que não conheceu, não entendeu ainda quem Deus é. Não entendeu ainda a sua posição de filho diante de Deus. Então esse homem é chamado de homem natural. O cristão, ele é chamado de homem espiritual. Mas ele também pode ser chamado de carnal. Porque ele nasceu de novo, mas mesmo assim ele continua tendo prazer em fazer as coisas que ele fazia errado. Então, coisinhas básicas, não estou falando de coisas extraordinárias, coisinhas básicas. Fofoca, o Chico, falar mal da vida dos outros, sabe assim? Essas coisinhas assim básicas, não vou nem entrar nos negócios mais. Mas tem pessoa que adora, né? Tem pessoa que adora, né? Se sente bem, porque quando a gente fala de mal de alguém, normalmente o que acontece? Se sente bem, assim? Você fala mal de alguém, você fala assim, não queria falar nada não, mas já que você tocou no assunto, né? Fulano de tal, meu Deus do céu. Nossa, você já viu quando chega assim, né? Olha que metida, olha como é que vem. Vem na igreja, tá andando, é placa, 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 placa. Não é assim, chega, parece que quer se mostrar que chega. É mais ou menos assim, né? Não, não tem, não, aqui não tem isso. Graças a Deus aqui não tem. Isso é lá fora, né? Lá fora. É, olha só que fulano de tal, como é que anda. E para que se acham melhor. Não é? Começou a fazer academia agora, então tá ali agora, ali, se achando, né? É mais ou menos assim. Isso é o velho homem, né? Isso aí tá ali. O homem é o carnal. Entendeu o que é? É o carnal, que ele tem prazer nessas coisas aí. E se sente bem ainda, né? Porque quem fala mal dos outros, irmão, é porque tem inveja. Infelizmente é assim. Entendeu o que é? O cristão não. O cristão vai ter inveja de quê? Não. Eu sou filho, filho do rei, as bênçãos derramadas sobre minha vida, que não vou ter. E aí Deus vai. Por isso que eu falo que Deus primeiro transforma o quê? O nosso entendimento. Certo? Então Paulo vai falar sobre essa questão. Do homem natural, do espiritual e do carnal. Quando traz para nós que nós somos bem-aventurados, ele está falando justamente para nós o quê? Que nós vamos ter prazer na lei. Prazer na lei do Senhor não é, irmãos, como um mandamento, como uma ordenança. É diferente. Quando ele fala assim, prazer na lei do Senhor, é como uma ordenança, é como uma semente. Porque você pode fazer que ele vai fazer um paralelo o quê? Um paralelo de árvore, certo? Mas a árvore um dia ela foi o quê? Semente. Então a lei do Senhor, ela tem que ser olhada não como um conjunto de regras que eu tenho que seguir, mas ela tem que agir na minha vida como uma semente que foi lançada na minha vida. Não é assim que a Bíblia fala. Quando Jesus ele fala sobre o Evangelho, como é que ele vai falar assim? Um homem saiu a semear. Não é assim? Ele vai falar assim, ó, e a semente caiu uma parte no solo, uma parte em pedregais, uma parte entre espinhos e uma parte no meio do caminho. Não é assim que ele fala? Cada uma vai passar por um processo. No meio do caminho é secada, os pedregais vai secar e os pássaros vão comer, entre os espinhos ela vai sufocar, não vai crescer, mas se cai na terra boa ela vai dar, mas é uma semente. Então o Evangelho ele não cai como um conjunto de regras. O Evangelho é para nós como uma ordenança. Ele vai tirar a nossa vida do caos e vai transformar numa verdadeira ordem. Então essa semente, ela cai no solo, ela vai fazer o quê? Ela vai ter que morrer. É por isso, irmãos, que eu vou falar uma coisa para você. Quando nós ouvimos a mensagem, nós somos transformados, nós temos que fazer com que essa semente, ela seja... Então você como uma árvore, a árvore ela produz o quê? Frutos e sementes. Então você é uma pessoa que você tem que carregar sempre sementes. Não é isso? Por quê? Porque você foi gerado de uma semente. Essa semente pegou a nossa vida, ela foi lançada sobre nós e ela tirou o caos e colocou em ordem. A partir do momento em que ela coloca isso em ordem, ela começa a... os nutrientes,
Não é assim? Ela começa a pegar os nutrientes do solo, ela vai pegando as vitaminas ali, e ela vai se fortalecendo, se fortificando, e vai criando raízes, vai se afundando cada vez mais. E quando ela está num solo bom, junto a ribeiros de água, quando você olha para a água na palavra de Deus, a água, ó, pensa bem atenção, a água na palavra de Deus tem dois significados, certo? Não é assim? Vamos ver se a gente lembra qual que é o significado da palavra, né, quando se fala de água na palavra de Deus. Porque ela trata de água como palavra, não é isso? Que purifica, que lava, não é assim? A palavra como água, ela nos limpa. E a palavra como o Espírito Santo? E a água, né? Como o Espírito Santo. Como é que funciona? Porque a água como palavra nos limpa. O Espírito Santo como água faz o quê? Sacia a nossa sede, não é assim? Jesus fala assim, saltará dentro de vós como uma fonte que jorra para a vida, é uma fonte dentro de nós, certo? Então, quando você entra com uma palavra que nos purifica, que nos limpa, coloca as coisas em ordem, como uma ordem, ela começa a fazer com que nós vamos. Por isso que o Evangelho vai colocando as coisas no lugar. Então, o bem-aventurado é aquele que ele não olha somente a palavra como uma lei. Essa lei, ela é a palavra de Deus. Mas ela não é somente como um conjunto de regras, mas é uma ordem na minha vida que vai colocando as coisas no lugar de forma que a nossa vida ela vai sendo edificada, transformada, fortalecida. Esse fortalecimento ele vai nos ajudando a ter raízes firmes, em que pode vir a chuva, pode vir o vendaval, pode vir a inundação, pode vir o que for, mas ela vai continuar sendo quem ela é. E a árvore, quando é fundamentada, porque ela foi ordenada, colocada em ordem pela palavra de Deus, ela tem convicção de quem ela é. Ela não vai ser levada de um lado para o outro por aquilo que ideias que os outros trazem para ela, mas ela sabe quem ela é. Bom, uma das coisas que a gente tem que observar, a nossa sociedade é uma sociedade que ela não sabe nem quem ela é. A gente está vivendo uma sociedade, em momento, nosso tempo, o tempo presente que nós estamos vivendo, não é muito diferente do tempo em que Paulo vivia. Não é muito diferente, não. Porque na época de Paulo, pensa bem, quantas religiões que existiam. Quantas divindades, a Bíblia fala que ele chega num lugar, que ele fala assim, eu tenho visto que vocês são pessoas bem religiosas. E eu vejo o templo para todo lugar aqui. E, inclusive, eu passei ali e vi um templo escrito assim, ao Deus desconhecido. Mas esse templo que está ao Deus desconhecido, é desse Deus que eu vim falar para vocês agora. Ele é um Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que há. E nele nós existimos, nós vivemos e nos movemos. Olha só como é que o Paulo vai falar. Agora, presta bem atenção como é que a nossa sociedade está. A gente começou a fazer com o Evangelho se tornasse uma religião como uma outra qualquer. A nossa pregação, hoje em dia, Cristo é segundo plano. Hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas em ter saúde, paz, prosperidade, alegria, né? Alguém que vai lá e diga que está no poder e que é crente, do que realmente ter uma vida transformada em Cristo Jesus. E aí quando você olha para isso e fala assim, irmão, tem alguma coisa errada. Não adianta o meu louvor estar o nome de Cristo, o meu louvor exaltar a Ele, se a minha vida não é transformada por esse Evangelho, que tem que ser uma semente, que tem que me fazer uma árvore, que é uma árvore. Que se for uma árvore que dá laranja, é laranjeira. Se for que dá limão, vai ser limoeiro. Se for pêssego, é pessegueiro. Mas vai saber ter convicção de quem é. Nós estamos vivendo uma sociedade que as pessoas não sabem quem é. Hoje em dia tem pessoas que até estão vivendo outras coisas. A pessoa fala, não, eu nasci assim, mas eu nasci com vontade de ser cachorro, eu quero ser cachorro. Porque, não, eu não nasci, sabe, tá assim. Tá duro o negócio.
E você olha com que olhar que a gente olha para isso? Com paixão. Por quê? Porque as pessoas correm de um lado para outro e nós, que trazemos o nome do Senhor, que anunciamos a palavra do Senhor, não conseguimos chegar nessas pessoas para falar para elas assim, nós temos uma semente que pode colocar ordem na sua vida. Chama-se a palavra de Deus, o Evangelho, que é Cristo Jesus, porque o Evangelho é Cristo Jesus. Quando a gente fala de Evangelho, a gente anunciou que o Rei nasceu. Quando a gente fala de Evangelho, a gente está anunciando que o Rei vive. Quando a gente fala de Evangelho, a gente está anunciando que o Rei morreu. Mas quando a gente fala de Evangelho, a gente fala que o Rei ressuscitou e vivo está. E que esse Rei, ele continua transformando vidas. Em 2000 anos de história, ele vai continuar mudando vidas. E que não é somente um conto, uma história, ou um pedaço de uma história de uma religião, não. Nós estamos falando de Cristo, que vive e que reina, e que é o verdadeiro bem-aventurado dessa história. Porque foi ele que sentou-se com homens que ninguém se atrevia a sentar. Porque a religião afastava as pessoas de Deus. Cristo vem e fala assim, eu sou Deus. Eu me assento com eles. Eu estou tirando eles daquilo que eles não estão aqui para viver. Não foi para isso que nós fomos criados. Não foi para ser uma pessoa odiada que nós fomos criados. Não foi para ser uma pessoa sem esperança que nós fomos criados. Faz vergonha. Nosso povo brasileiro, que se diz que mais de 70% se declara cristão, a gente não consegue lidar com nada. A gente às vezes acha que pregar o evangelho é falar mal da religião do outro. Fala, não, irmãos. Quando você prega o evangelho, a religião do outro, você deixa ele lá. Deixa lá ele fazer. O Paulo não chegou sentando na madeira em Atenas sobre as divindades dele. Pelo contrário, o Paulo falava que eu anuncio o Deus que vocês não conhecem. Vim apresentar ele. Isso é ser bem-aventurado. Você tem raízes firmadas, fincadas. Você sabe quem você é. A primeira coisa que Cristo faz para nós, ele mostra quem você é. E muitas vezes ele tem propósito em nossas vidas que nós não conseguimos entender e até mesmo olhando, fala assim, eu duvido que dá para fazer uma coisa assim. Então não duvide que ele faz. Porque a nossa perspectiva daquilo que ele tem para nós, o máximo que a gente consegue chegar é pelo espelho. Aquilo que ele tem a realizar na nossa vida, e eu estou falando de realizar na nossa vida, não é somente de bens, riquezas, que as pessoas pensam nisso. Não, não é isso. O que eu estou falando dele realizar na sua vida é revelar cada vez mais o propósito eterno que Deus estabeleceu para você. Imagina só. Na eternidade, Deus já tinha um desígnio sobre a sua vida. Deus é um artista que a obra de arte dele sobre você já está na mente dele. Comece a pensar dessa forma. O nosso pai é um pai que é um artista. E que ele já sabe, porque na mente do artista, irmão, ele pode falar assim, eu quero fazer uma obra assim. Não é assim? Ele fala assim, me traz uma pedra tal, ou me traz uma tela branca ali, não é assim? Vou fazer a minha arte nessa tela. Você não sabe, mas está na mente dele já. E o nosso pai, como um artista que ele é, ele vai trabalhar na nossa vida de forma que no final, você vai conseguir enxergar, meu Deus, eu nunca imaginei que tal coisa poderia acontecer na minha vida. Então comece a acreditar. Comece a acreditar. Porque os bem-aventurados, eles vão ser. Aqui diz que é como árvore plantada. E árvore plantada dá fruto. Assim como dá semente, dá fruto. E fruto é para quem? Para o outro. Eu nunca vi. O que eu nunca vi? Uma pereira comer pera. Uma laranjeira comer laranja. Não é assim? Eu nunca vi. E se isso acontecer, aí você pode falar assim, os fins dos tempos. Nunca vi. Então Deus, ele te chama para você dar fruto para os outros. Enquanto tivermos pensamento de egoísta, eu não consigo comer nem aquilo que ele está me dando. Porque não é para mim. É igual dom.
Eu estava vendo, né, que o Silvio Santos, né, é um grande apresentador, né? Quantos de nós aqui, com mais de 50 anos, aí, eu, até, sei lá, até uns 30 anos, não teve as tardes de domingo, o dia de domingo todo, né? Quantos, né, que não tiveram esse... Minha família era doida para ir lá, minha avó, o pessoal tudo queria, né, participar dos programas e tal, não sei o quê. E aí teve um dia que ele estava falando que o nome dele seria para ser Dom Abravanel. Mas Dom no Brasil não existe, Dom não serve para nada aqui no Brasil. Então mudou para Senhor Abravanel. Só que na realidade, quando as pessoas não conseguem entender, que o dom, o que que é? É um presente. Mas é um presente para o outro. A gente está na igreja, irmão, presta bem atenção no que eu estou falando. Agora deixa Deus ministrar na sua vida. Quando você se coloca diante de Deus, como filho, Deus ele te dá dom. Melhor, ele dá dons, no plural. Porque o Espírito de Deus, ele dá para nós dons. E ele, quando ele te dá dons, é para que isso seja utilizado para quem está próximo de você. E muitas vezes, nós somos negligentes com os dons que o nosso Pai nos deu para que a nossa família seja suprida. E muitas vezes, a nossa família não é suprida com todos os nossos dons, porque nós somos negligentes em permitir que Deus abra esse presente para aqueles que estão perto de nós. Então, dons são presentes. A árvore dá fruto. É uma árvore que não se abala, ela não se abala com o tempo, com a intempérie. Não. Podemos passar momentos de aflição que parece que Deus está em silêncio. Mas Ele não está em silêncio, sabe por quê? Porque nós estamos arraigados em Cristo Jesus. E quando você está arraigado em Cristo Jesus, o que significa a palavra arraigados? O que significa a palavra arraigados? Eu estou enraizado. Se eu estou enraizado, eu consigo ver a raiz? Você consegue ficar vendo raiz de árvore? Você pode ter ver aquelas que estão por fora, mas aqui está lá embaixo, você não está vendo. Não é assim? Então, por você estar enraizado, muitas vezes você não vai ver quem está suprindo as suas necessidades. Você não vai enxergar aquele que está guardando você. Você muitas vezes não vai enxergar aquele que não te deixa cair. Muitas vezes, a maioria das vezes, você não vai enxergar. Mas ele está aí porque você não está enraizado em doutrina de homens. Você não está enraizado em fábulas. Você está enraizado em Cristo Jesus. Então, se você está em pé, é porque é Ele que te sustenta. É Ele que te guarda. Porque o guarda de Israel não dorme. Ele não dorme para nos dar descanso. E quando Ele nos dá descanso, Ele dá a ponto de nós podermos o quê? Morrermos. Para que no outro dia nós possamos ressuscitar. E cumprir todo o propósito que Ele tem para a nossa vida. Quando nós começamos a enxergar assim, irmãos, os dias não vão ser pesados. Os dias não vão ser doloridos. Porque nós vamos entender que Ele tomou sobre si as nossas dores. E quando Ele fala que Ele tomou sobre si, são todas as nossas dores. Não existe sofrimento. Nós ainda passamos por sofrimento por sermos merecedores. Mas Ele passou por sofrimento sem merecer. Mas justamente por causa da sua graça. Ele derramar essa graça sobre nós. Então, o bem-aventurado do Salmo 1 é todo aquele que se reveste de Cristo Jesus. É todo aquele que está enraizado em Cristo Jesus. Porque ele não vai ser como a palha, ele não vai ser levado pelo vento, ele não vai ser levado por vento de doutrina. Eu louvo a Deus quando alguém que sentou com essa comunidade e aprendeu, e quis aprender, e deu ouvidos para aprender, quando ela escuta alguma coisa diferente, ela sabe discernir.
Porque sabe discernir. Porque sentou e ouviu a verdade. E eu já disse muitas vezes aqui que uma vez um maior falsificador de moedas americanas, perguntado para ele como é que ele descobria quais eram as notas falsas. O que ele disse? Ele disse que se ele souber qual é a verdadeira, não precisa se preocupar, porque todas as outras são falsas. Então, quem aprende o que é a verdade, quem conhece o Evangelho de Cristo Jesus, quando ele escutar alguma coisa que tem uma notinha ali que está diferente, tem um barulhinho ali que esse motor não está legal, você vai saber muito bem que não é o Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o bem-aventurado. Porque ele não tem nada aqui. Mas só que Deus, pela sua bondade, como um pai que ama os seus filhos, ele nos adotou. Ele nos adotou. E não nos colocou em qualquer lugar. Não. Ele nos colocou numa posição para que nós possamos ir firmes até o fim. Até o fim. Você pode observar que vai dizer em Apocalipse o quê? Ele fala assim, ó, eu farei de você coluna do templo do meu Deus. Eu darei para você uma pedra branca com um novo nome. É assim? Eu farei que se assente comigo no meu trono, assim como o meu pai me fez sentar com o trono. Tudo isso é tipologia, irmãos. Tudo isso é uma ilustração para dizer como Deus nos trata. Como Ele olha para nós. Então Ele não nos fez para nós ficarmos de lado para outro, por todo o vento de doutrina. Como o ímpio que fala assim, como a palha que o vento leva. A palha que o vento leva é justamente aquilo. Qualquer ensinamentozinho, fulano, Jesus está ali. Daqui a pouco Jesus está ali. Não, me disseram que Jesus está ali. Não. Porque não é levado para todo lado. Por quê? Porque ele sabe onde ele está. Ele sabe que se ele estiver na sua casa, seu pai o ouvirá. Ele sabe que se ele estiver no seu trabalho, o seu pai o ouvirá. Ela sabe que se estiver dentro do transporte público, seu pai o ouvirá. Então ela não precisa, ele não precisa, de um lado para outro, buscar aquele que o já encontrou. Não foi eu que encontrei ele. Foi ele que te encontrou. Você é um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada. Então, pense nisso. Guarde isso como uma semente que vai colocar toda a ordem e fazer todo o sentido na nossa vida. Vamos orar? Vamos colocar em pé. Segura aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos em Tua santa e gloriosa presença, gratos por este momento, esta oportunidade de nós estarmos reunidos, Senhor, ao redor da Tua mesa, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Somos gratos pela vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, que se assentaram aqui esta noite, que vieram com um propósito, meu Deus, de se colocar diante do Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que em todo tempo escuta, todo tempo guarda, todo tempo o Senhor é aquele que tem ajudado a cada um de nós a caminhar na Tua presença, em nome de Cristo Jesus. Senhor, toma em Tuas mãos os Teus filhos, Tuas filhas que entraram aqui nesta noite, seja com o coração aflito, seja com dúvidas, seja, meu Deus, com questionamentos, mas que o Senhor possa, de forma poderosa, trabalhar em nossas vidas, nos dando resposta, Senhor. Sim, meu Deus, de acordo com a Tua vontade, porque nós sabemos que o Senhor nos responde no tempo certo. O Senhor, meu Deus, faz em nossas vidas na ocasião oportuna, no tempo determinado. Pai querido, toma em Tuas mãos as orações, Senhor Jesus, dos Teus filhos, que foram depositadas, Senhor, nessa caixa, todos os pedidos, todos os projetos, todos os planos, todos os sonhos, Senhor, que foram colocados ali. Muitos deles, Senhor, eu acredito que o Senhor já trabalhou, que o Senhor já fez, que o Senhor já realizou. E muitos deles, Senhor, o Senhor irá fazer, mas antes de fazer, o Senhor vai trabalhar, Senhor, na vida
do teu filho e da tua filha que tem pedido, no entendimento, Senhor, de forma que possa compreender qual o propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós, transformando a nossa mente, fazendo com que nós possamos, meu Deus, enxergar e olhar como filhos verdadeiramente, como cidadãos, Senhor do céu, como aqueles que foram, meu Deus, realmente arraigados, Senhor, que foram realmente, meu Deus, plantados junto a ribeiro, Senhor, fortalecidos pela Tua palavra, permitindo que a Tua palavra, ela venha cada vez mais e mais colocar ordem na nossa vida, de maneira que nós possamos desfrutar e viver o melhor do Evangelho sobre nossas vidas, o melhor daquilo que o Senhor tem reservado para nós, para que nós possamos levar a outros. Senhor, toma em Tuas mãos a Tua igreja, toma em Tuas mãos nossos irmãos que estão perto, nossos irmãos que estão longe, meu Deus, aqueles que não puderam estar conosco, Senhor, mas que de alguma forma estão ligados ainda a nós pelo Teu Espírito. Toma em Tuas mãos, Senhor, abençoe poderosamente aquele que não pôde vir aqui esta noite por estar trabalhando, ou por estar, meu Deus, enfermo, ou, meu Deus, por estar passando algum tipo de crise, Senhor, que o Senhor venha ajudá-los, venha ajudá-la, Senhor, e venha, meu Deus, despertar no coração o desejo de se colocar diante de Ti, Senhor, e ser verdadeira árvore, um bem-aventurado, uma bem-aventurada que apresenta o melhor para diante do Senhor, para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Nós Te agradecemos, pedimos que tenha as Tuas mãos sobre a Tua igreja, que nós possamos, meu Deus, a partir de hoje, o primeiro dia da semana, ter uma semana de bênção, Senhor Jesus, de forma que aonde nós formos, nós possamos, meu Deus, fazer o melhor para glorificar o Teu nome. Aquilo que a tua palavra nos diz, que se quer nós comamos, se quer nós bebamos, e tudo nós devemos fazer para a glória do Senhor. Então nos ajude nesse propósito, Senhor. Nos ajude aonde nós estivermos, podemos ser a melhor expressão da criação, a melhor expressão daquilo que o Senhor tem reservado, meu Deus, para nossas vidas. Em nome de Jesus, tome em Tuas mãos a cada um de nós, leva-nos em paz, guarde debaixo da potente mão e ajude a cada um dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam a igreja, pode dizer. Semana abençoada.